Expressionismo abstrato fractal. Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, litorais não são círculos, a casca de árvore não é lisa, nem o raio viaja em linha reta. Benoît Mandelbrot. A geometria fractal fará você ver tudo de forma diferente. Existem riscos em continuar lendo. Você corre o risco de perder sua visão infantil de nuvens, florestas, flores, galáxias, folhas, penas, rochas, montanhas, torrentes de água, tapetes, tijolos e muito mais. Sua interpretação dessas coisas nunca mais será a mesma. Michael F. Barsley. Não existe, na realidade, nem estilo bonito, nem desenho bonito, nem cor bonita. Existe apenas uma única beleza, a beleza da verdade que se revela. Quando uma verdade, uma ideia profunda, ou um sentimento forte, explode em uma obra literária ou artística, é óbvio que o estilo, a cor e o desenho são excelentes. Mas eles só possuem essa qualidade através do reflexo da verdade. Auguste Rodin. Introdução aos fractais. O que são fractais? Fractais são estruturas matemáticas complexas que exibem detalhes infinitos em cada escala. Eles podem ser definidos como conjuntos matemáticos, construções geométricas ou padrões que mostram autossimilaridade e detalhes complexos independentemente da ampliação. Embora muitos fractais possam ser gerados através de equações iterativas, esta é apenas uma das várias abordagens matemáticas para criar essas formas intrincadas. Segundo Euclides, o matemático grego que viveu há mais de 2 milênios, os elementos mais básicos da geometria são pontos, entidades que não têm tamanho, ou melhor, que têm dimensão zero. Uma linha é considerada a distância entre dois pontos, numa entidade com uma única dimensão. Uma superfície plana, como uma tela de exibição, de acordo com a geometria euclidiana, tem duas dimensões. Para determinar sua área, multiplicamos seu comprimento por sua largura, assumindo que estes são perpendiculares. Da mesma forma, um objeto tridimensional requer a multiplicação de 3 medidas, a comprimento, largura, altura, para calcular seu volume. A geometria de Euclides fornece uma excelente base, mas falha em descrever muitos fenômenos naturais. Os contornos das montanhas, a superfície dos pulmões humanos, a trajetória das gotas de água ao penetrarem na Terra e inúmeras formas naturais não podem ser adequadamente descritas pela geometria euclidiana tradicional. Durante séculos, os matemáticos assumiram que essas características irregulares e ásperas da realidade estavam além da descrição matemática. O conceito de dimensões fracionárias, formalizado por Félix Hausdorff em 1918, ofereceu um avanço. Essas dimensões não inteiras nos permitem descrever objetos que existem entre categorias dimensionais tradicionais, como um guardanapo amassado, que ocupa mais espaço do que uma superfície plana, a dimensão 2, mais menos do que um objeto sólido, a dimensão 3, dando-lhe uma dimensão fracionária entre 2 e 3. Essa abordagem fornece uma linguagem matemática para descrever a complexidade que observamos na natureza. Fractais e teoria do caos. Fractais estão frequentemente relacionados à teoria do caos, particularmente aparecendo como atratores no espaço de fase de equações que descrevem fenômenos complexos, como padrões climáticos. No entanto, é importante notar que nem todos os fractais surgem de sistemas caóticos, e nem todos os sistemas caóticos produzem padrões fractais. Na mitologia grega, caos era o estado primordial da existência, o vazio desorganizado do qual todas as coisas surgiram. De acordo com a teogonia de Hesíodo, o caos precedeu não apenas a origem do mundo, mas também dos deuses. A teoria moderna do caos surgiu para entender as flutuações aparentemente erráticas e irregulares encontradas na natureza, nos mercados financeiros e nos padrões atmosféricos. Uma característica definidora de sistemas caóticos é sua sensibilidade às condições iniciais, o efeito borboleta, onde pequenas perturbações no estado inicial de um sistema podem levar a resultados dramaticamente diferentes, tornando a previsão de longo prazo quase impossível. Apesar dessa aparente aleatoriedade, os sistemas caóticos frequentemente revelam padrões ordenados quando vistos através da lente da geometria fractal.
Os fundamentos matemáticos dos fractais. Características definidoras. O termo fractal foi cunhado em 1975 pelo matemático Benoit Mandelbrot, derivado da palavra latina fractus, que significa quebrado ou fraturado. Embora várias definições tenham surgido à medida que a teoria se desenvolveu, duas características principais definem a maioria das estruturas fractais. Complexidade infinita. Em fractais exibem detalhes infinitos em cada escala de ampliação. Não importa o quanto você amplie, novos detalhes continuam a surgir. Essa propriedade significa que os fractais não podem ser completamente representados em forma finita, pois seus detalhes são inesgotáveis. Autossimilaridade. Em fractais exibem padrões que se repetem em diferentes escalas. Uma pequena seção de um fractal frequentemente se assemelha à estrutura completa, criando um padrão recursivo onde formas similares se aninham umas dentro das outras. Essa autossimilaridade pode ser exata, a como em fractais geométricos como o floco de neve de Koh, ou estatística, a como em fractais naturais como litorais ou cadeias de montanhas. A definição técnica original de Mandelbrot afirmava: em um conjunto é dito fractal se a dimensão de Hausdorff-Besicovitch deste conjunto for maior que sua dimensão topológica. Com o tempo, os matemáticos reconheceram essa definição como muito restritiva, levando a caracterizações mais amplas com foco na autossimilaridade e invariância de escala. Fractais na natureza e na arte. Padrões fractais naturais. Formas fractais aparecem por toda a natureza, e nos padrões de ramificação de árvores e rios, na estrutura de flocos de neve, no contorno de litorais, na formação de nuvens, e até mesmo dentro de nossos corpos nas redes ramificadas de vasos sanguíneos e vias neurais. Esses fractais naturais tipicamente exibem autossimilaridade estatística em vez da recursão perfeita encontrada em fractais matemáticos. A ubiquidade de padrões fractais na natureza sugere que essas estruturas oferecem vantagens evolutivas, redes de distribuição eficientes, área de superfície maximizada, e formas resilientes que podem se adaptar às pressões ambientais. Fractais na arte visual. O expressionismo abstrato, com sua ênfase na criação espontânea e intensidade emocional, pode parecer distante da precisão matemática. No entanto, análises das pinturas de gotejamento de Jackson Pollock revelaram padrões fractais com dimensões entre 1,3 e 1,9, indicando uma compreensão intuitiva de princípios geométricos complexos. A técnica de Pollock de aplicar camadas de tinta em diferentes escalas criou obras com autossimilaridade estatística reminiscente de fractais naturais. As formas retangulares luminosas de Mark Rothko, embora aparentemente mais simples, também exibem características fractais sutis nos limites dos campos de cores e variações texturais. A qualidade imersiva do trabalho de Rothko deriva parcialmente desses elementos fractais que engajam a percepção visual do espectador em múltiplas escalas simultaneamente. Além desses pioneiros do expressionismo abstrato, artistas digitais contemporâneos incorporaram explicitamente a matemática fractal em seu processo criativo. Programas de software permitem que os artistas explorem o conjunto de Mandelbrot, conjuntos de Julia, e outras estruturas fractais, manipulando parâmetros para gerar formas intrincadas de diversidade e beleza surpreendentes. O apelo estético dos fractais. Os fractais possuem uma qualidade estética única que combina a precisão matemática com complexidade orgânica. Estudos em psicologia perceptual sugerem que os humanos demonstram uma preferência por padrões visuais com dimensões fractais em torno de 1,3 a 1,5. A mesma faixa encontrada em muitas paisagens naturais. Essa preferência pode estar relacionada à nossa história evolutiva, onde reconhecer padrões naturais contribuiu para a sobrevivência. O poder estético dos fractais reside em seu equilíbrio entre ordem e complexidade. Como propõem as teorias da informação estética, a arte deve estabelecer um equilíbrio entre previsibilidade e surpresa para envolver os espectadores. As formas fractais alcançam esse equilíbrio intrinsecamente, contêm padrões reconhecíveis que proporcionam coerência, juntamente com variações intermináveis que continuam a surpreender e engajar. Na estética clássica, o conceito do sublime descreve experiências que sobrecarregam os sentidos enquanto engajam o intelecto.
A arte fractal frequentemente evoca essa resposta, à medida que os espectadores confrontam formas que são simultaneamente compreensíveis, mas inesgotáveis. Como monstros mitológicos, o Minotauro, a Hidra, a Esfinge, os fractais combinam o familiar com o enigmático, gerando tanto fascínio quanto um tipo de desconforto produtivo. Fractais como uma lente filosófica. Infinito e além. Os fractais oferecem uma abordagem tangível para contemplar o infinito. Ao contrário de conceitos filosóficos abstratos, as estruturas fractais fornecem representações visuais de complexidade infinita contida dentro de limites finitos. O conjunto de Mandelbrot, por exemplo, contém uma variedade infinita de formas dentro de uma região que pode ser exibida em uma tela de computador. Esse paradoxo, o infinito dentro do finito, ressoa com tradições filosóficas de diversas culturas que lidaram com conceitos de limitação e limitação. A perspectiva fractal sugere que o infinito não é meramente uma abstração distante, mas um princípio incorporado na própria estrutura da realidade. Fractais como metáfora. A natureza autossimilar dos fractais fornece uma poderosa metáfora para entender padrões de relacionamento em diferentes escalas. Da perspectiva do pensamento sistêmico, princípios organizacionais similares podem ser observados em estruturas que vão desde a biologia celular até redes sociais e formações cósmicas. Essa perspectiva oferece uma estrutura unificadora para entender sistemas complexos. Em minha própria exploração da geometria fractal, descobri que essas formas matemáticas transcendem suas definições técnicas para se tornarem janelas para questões mais profundas da existência. Ao gerar música fractal por meio de programas como o Fractmus 2000, a experiência é menos sobre criar algo novo do que descobrir algo que já existe matematicamente. Isso levanta questões interessantes sobre a natureza da criatividade e da descoberta tanto na arte quanto na matemática. Fractais e conhecimento coletivo. A natureza matemática dos fractais desafia noções convencionais de propriedade intelectual. Embora expressões artísticas específicas usando princípios fractais possam ser originais, os padrões subjacentes existem independentemente da criação humana. Como um fotógrafo capturando uma paisagem natural, o artista fractal documenta verdades matemáticas em vez de inventá-las do nada. Essa perspectiva sugere que os padrões fractais representam uma forma de patrimônio coletivo, verdades matemáticas que existem além da autoria individual. O explorador da matemática fractal se torna um curador que revela visões particulares dessa paisagem universal, em vez de reivindicar propriedade sobre ela. Fractais como um modelo de existência. A natureza recursiva e autossimilar dos fractais oferece uma metáfora convincente para o desenvolvimento humano através das gerações. Assim como os padrões fractais se repetem com complexidade crescente em diferentes escalas, o conhecimento e a cultura humanos evoluem através de processos iterativos que se baseiam em fundações anteriores. Essa visão fractal do desenvolvimento humano sugere que nossas vidas individuais participam de padrões maiores que transcendem a existência pessoal. Cada geração contém elementos de gerações anteriores enquanto introduz novas variações e complexidades, criando uma trajetória de desenvolvimento que se assemelha ao desdobramento de um padrão fractal. A partir dessa perspectiva, o conceito de infinito torna-se não apenas matemático, mas existencial. Embora nenhum indivíduo possa compreender o infinito em sua totalidade, o empreendimento humano coletivo através das gerações pode se aproximar de uma maior compreensão através do desenvolvimento recursivo. Assim como cada iteração de um algoritmo fractal revela novos detalhes, cada geração de investigação humana revela novos insights sobre a existência. Nessa concepção fractal da realidade, somos simultaneamente indivíduos únicos e participantes de padrões maiores. As fronteiras entre o eu e o outro, entre a parte e o todo, tornam-se mais fluidas. Como em uma estrutura fractal, o todo está contido em cada parte, embora expresso de maneira diferente em diferentes escalas. Isso não significa que todas as distinções sejam sem sentido. Em vez disso, sugere que limites e categorias, embora pragmaticamente úteis, representam perspectivas em vez de divisões absolutas. Em um mundo fractal, diferenças de grau podem se tornar diferenças de tipo quando vistas em diferentes escalas de análise.
Conclusão: em A perspectiva fractal. O expressionismo abstrato fractal representa mais do que uma abordagem matemática para a arte e oferece uma estrutura para entender a complexidade em diversos domínios. Da linguagem precisa da matemática aos gestos intuitivos da pintura abstrata, os padrões fractais fornecem uma ponte entre abordagens quantitativas e qualitativas da realidade. Ao nos envolvermos com estruturas fractais, encontramos uma forma de beleza que emerge da verdade e não da convenção. Como sugeriu Rodin, quando verdades profundas se revelam através da expressão artística, o resultado possui uma beleza que transcende o estilo e a técnica. A perspectiva fractal nos convida a reconhecer padrões que conectam domínios aparentemente díspares da experiência. Ela desafia o pensamento linear e as categorizações simples, oferecendo em vez disso uma visão da realidade caracterizada pela complexidade recursiva e autossimilaridade em diferentes escalas. Seja aplicada à arte, ciência, filosofia ou desenvolvimento pessoal, essa perspectiva revela os padrões intrincados que conectam fenômenos aparentemente separados em conjuntos coerentes. No final, os fractais nos lembram que a complexidade não precisa significar caos, e o padrão não precisa significar simplificação excessiva. Entre a ordem rígida e a desordem sem forma está o rico território das estruturas fractais, infinitamente variadas, mais governadas por princípios, complexas, mais compreensíveis, finitas, mais inesgotáveis em seus detalhes. Nesse espaço intermediário, encontramos não apenas a beleza matemática, mas insights sobre a própria natureza da existência.